Amém. Para ministrarmos a Santa Ceia, porque também já soubemos que os irmãos já estiveram aqui, já tivemos o primeiro culto, estamos agora no segundo culto. Amém. Mas devemos dar graças a Deus, porque se você podia sair daqui e ir para casa, às vezes não sabemos o que nos acontece. É bom estar na casa do Senhor. Amém? É uma grande bênção nós estamos na casa do Senhor. E o Senhor todos os dias tem nos livrado e tem nos dado grande livramento na nossa família, nas nossas vidas. Amém? Então está aqui o servo de Deus, pastor Pinó. Amém. Graça e paz. Amém. Para os assembleanos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Se amém está fraco. Amém. Tão bravo comigo, né? Mas eu vos amo assim mesmo. Amém. Tá bom? A coisa que eu vou ler, me cá com o sol. Amém. Prontos, meus queridos. É bom estar na casa do Senhor. Amém. Principalmente na casa a qual nós amamos, liderada pela nossa irmã, já posso mesmo assim chamar, diaconisa pela fé. Amém. Nossa irmã, mamã Sônia, amém, a qual o Senhor levantou como profeta, não só como motivadora para nós, filhos, irmãs, mães, que passam por situações tão complicadas, e ela, como mãe, tem nos acolhido, tem nos orientado, tem chorado junto conosco. Isso é bom demais. Louvamos a Deus pela sua vida. Tem-se dito que ao lado de um grande homem, existe uma grande mulher. Amém. E hoje eu vou fazer ao contrário. Ao lado de uma grande mulher, existe um grande homem. Amém. Então louvamos a Deus pela vida do nosso papaquim. E também esse homem de Deus tem estado ao lado dessa nossa mamã, motivando, incentivando ela. E é ele que tem limpado as suas lágrimas nas noites mais escuras das suas vidas, mais turbulentas das suas vidas, quando nós não estamos com ela. Quem limpa as suas lágrimas, quem chora junto com ela, quem motiva ela, é este homem chamado Papaquim. Então louvamos a Deus pela vida deste grande homem de Deus. Que Deus continue abençoando rico e poderosamente. E não só por esses seletos de cooperadoras que têm trabalhado junto com a nossa mamã, irmã Paula, e a irmã não está... Foi para Angola, né? Foi sofrer lá em Angola. E Deus o abençoe. Se conseguir achar uns dólares, uns euros, traz para nós aí também. Está difícil. Queridos, eu não vou roubar muito tempo, até porque já passou o tempo, mas estamos em ceia, aguenta um pouquinho mais. Tempo nunca é perdido na presença do Senhor. Amém? Mesmo assim sentado, você não vai deixar de reverenciar o Senhor. Abra sua Bíblia, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Primeira de Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Já achamos? Amém. Diz assim, vocês vão desculpar a minha leitura. Há muito tempo não estou usando óculos e a Bíblia que eu tenho aqui, só Jesus. Isso aqui não é letra, isso aqui deve ser algumas riscazinhas que tem aqui. Mas eu amo demais essa Bíblia. Diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos juntais não para melhor, senão para pior. Isso é triste. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós
dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? E que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajuntais para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém? Toma o seu assento, minha querida. Eu falo e não paro mais. Então eu vou pedir à minha esposa que me dá um toquezinho aí, que é para mim parar. Tá bom? Queridos, esse texto aqui nós todos conhecemos, já lemos de cor. Aliás, é um texto que nós usamos para a ceia. Mas deixa olhar um pouquinho além desse texto, olhar além do seu texto, além do versículo que nós lemos, e ir no contexto em si dele. Todos nós sabemos que foi Paulo quem escreveu esse texto. E a igreja de Coríntios é uma igreja problemática, é a igreja que mais, a igreja que mais deu dor de cabeça a Paulo. A igreja que tinha muitos problemas, levantava-se muitas heresias e dava muita confusão. A igreja era um falando outra coisa e outro falando uma coisa, e não havia uma direção certa, não havia um líder que se impusesse, ou seja, que conseguisse juntar a igreja e colocasse a igreja no eixo. Havia muitos problemas naquela igreja. E como foi Paulo que abriu aquela igreja praticamente, foi Paulo, e Paulo amava aquela igreja, e ele sempre estava preocupado com a igreja, ele escreve essa carta, chamando a atenção ao povo. Primeiro, o povo ia à igreja não para tomar a ceia, mas para comer. Chegou o momento da ceia, vamos à ceia, vamos. Chegavam na ceia, pegavam um pão e pegavam um vinho, comiam um pão, depois se embriagavam todos e saíam da igreja todos embriagados. Segundo o que o Paulo escreveu aqui, no primeiro versículo que nós acabamos de ler, ele diz que a igreja, havia dentro da igreja decisões, ou seja, havia litígio, havia confusão, havia divergência entre os irmãos. Ao ponto de Paulo dizer, é lícito, é normal até que haja heresia entre vós. Porque quando há heresia,
A verdade, ela vem à tona. Mas quando há divergência, há litígio, há confusão entre vós, e coisa tão banal, aí não dá para aceitar isso. E o Paulo foi duro, se você prestar atenção nesse texto que nós lemos aqui, Paulo foi duro com eles, a ponto dele dizer, eu estou cansado disso, eu não vou falar tanto, porque o restante que eu tenho para vos dizer, eu vou falar quando eu chegar aí. E como se diz lá no mundo, né, o pau vai quebrar, vai descer, né? Porque ele estava cansado, era confusão demais. E aí eu, vindo da igreja, lá de Campo Grande para cá, eu pensei, eu estava dizendo, irmão, o que eu vou dizer para os irmãos? E eu estava lendo o texto, relendo, eu disse, puxa vida, e a Bíblia, quando você lê a Bíblia, desde não digo tanto o Velho Testamento, até o Velho Testamento, os problemas que Israel teve, mas quando você lê o Novo Testamento até o final, você vê que os problemas, que as igrejas que Paulo levantou, construiu, abriu, os problemas que as igrejas tinham naquela época, principalmente os problemas da igreja de Éfeso e Coríntios, são os problemas que as nossas igrejas estão passando hoje. É verdade. Aleluia. Problemas graves. E eu estava conversando esses dias, antes de vir para cá com o pastor Sadraque, não pastor, cooperador, mas pronto, nós chamamos de pastor Sadraque, a gente estava conversando sobre igreja. E eu, nesse momento, eu disse para ele, eu estou cansado, sabe de uma coisa? Eu estou cansado toda hora pregar, de que Deus vai fazer, Deus vai dar, Deus é isso e aquilo. E porque eu percebo que nas minhas mensagens praticamente não há nada de Cristo. Quando entra Cristo, é simplesmente de que Cristo vai fazer, mas não de que Cristo é. Estou cansado. Porque essas nossas mensagens, elas na verdade, ela constrói uma igreja aleijada, paralítica, ou seja, uma igreja fraca. É isso que Paulo diz aqui. Quando Paulo traz à tona do problema da igreja de Corinto, ele está dizendo, por causa disso é que vocês, há entre vós fracos e doentes. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente vem para a igreja com uma simples intenção. É pensar no eu, mas não pensar naquele que está sobre o seu trono. Porque a partir do momento que você dizer, não, eu vou pensando nele, Deus. Por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo o quê? Primeiro o reino. As demais são simplesmente demais. E ele só vai dar se ele desejar assim fazer na sua vida. Eu não posso desejar um carro, comprar um carro. Você já imaginou você comprar um carro e se aquele carro não tiver um motor? Para nada adianta. Então o que eu quero dizer para você é que não adianta você buscar as coisas materiais se você não ter uma intimidade com aquele que é dono das coisas materiais. Ele é o nosso motor. Um carro sem motor, ele não anda. E você sem Jesus, você não é nada. Eu dei o meu testemunho há muitos anos atrás, e de vez em quando eu falo isso, que eu estava passando por uma necessidade tão grande no Brasil. Há 20 anos atrás, quando eu cheguei no Brasil, eu já estava casado, e a gente estava passando por uma tremenda dificuldade. Eu estava desviado. Estávamos passando por uma tremenda dificuldade. Não tinha o que comer em casa, minha esposa está aqui, não tínhamos o que comer em casa. E o que comíamos em casa era só arroz e feijão, mais nada. De manhã à tarde, à noite, de manhã à tarde, à noite. Não tinha nada. Eu não tinha dinheiro. Eu estava desempregada. Minha esposa estava praticamente desempregada. Com 3 filhos em casa. E eu desesperado. Estava magrelo, era só pele e osso. E todo mundo apontava para mim, esse aqui vai morrer. E os seus pais vão receber ele fechado no caixão. Tinha pessoas que chegavam até o pastor Francisco, a minha mãe, e diziam, olha, o teu filho, e inventavam até, o teu filho está metido em drogas. E ele vai morrer. E eu desesperado, certo dia eu estava passando numa rua, lá na cidade de Curitiba, e vocês já ouviram essa frase, hoje todo mundo já conhece, mas naquela época não era tanto assim, e uma certa igreja colocou uma placa em frente à igreja, grande, um outdoor, e lá estava escrito, Deus é Deus, Deus é Deus sem você, e você sem Deus o que é? Aquilo me incomodou porque eu estava desviado, e eu estava querendo tirar a vida, eu não estava aguentando com a minha vida.
E eu percebi que mesmo morrendo, Deus não vai deixar de ser Deus. Mesmo eu amaldiçoando Deus, eu falando mal de todo mundo, Deus não vai deixar de ser Deus. Mas eu vou deixar de ser o filho. Eu vou ser sempre ser o que é. Porque Deus vai ser sempre ser Deus. Então eu percebi naquele momento que eu precisava de Deus. Deus não precisava de mim. Eu é que precisava de Deus. Eu disse, Deus, naquele exato momento, eu rasguei meu coração, dobrei os joelhos e disse, Deus, eu preciso de ti. É a ti que eu quero. O que eu quero dizer para você, meu querido amado irmão, é que nós precisamos parar. Chegou o momento, a hora de começar a pensar, refletir o que nós somos realmente diante de Deus. Não é o que nós queremos com Deus. Não é o que nós queremos que Deus dê para nós, mas é o que nós somos o que nós somos realmente diante de Deus. Somos filhos adoradores ou filhos interesseiros? Porque filho adorador, ele só quer adorar. Porque ele sabe que o seu pai, além de ser pai, ele é Deus. E esse mesmo Deus, ele merece adoração. E essa confusão de o que você quer, o que eu quero, o que a igreja deve pregar, são essas coisas que trazem decisões, ou seja, que trazem litígio, que trazem confusão dentro da igreja. Porque se levanta muita gente que não entende nada de Bíblia, não entende nada de teologia, não entende nada de Deus e começa a falar à toa na igreja, a pregar à toa, e as pessoas começam a dizer, não, tem que ser assim, e às vezes tem pregador que não entende. É por isso que eu falo, todo pastor, dentro da Assembleia de Deus, todo pastor precisa entender a liturgia da sua igreja. Quando você não entende a liturgia, quando você não entende as doutrinas da sua igreja, você começa a pregar, a ensinar à toa. Você precisa acreditar, precisa saber o que a igreja acredita. Quais são as doutrinas da sua igreja. Qual é a liturgia do culto. Não é chegar você fazer um culto assim à toa, porque vamos cantar, levanta, senta, aí a irmã fala, vai testemunhar, a irmã fala, não. Você tem que entender qual é a liturgia da sua denominação, da sua igreja. E depois você tem que entender, saber, conhecer as doutrinas, aquilo que a sua igreja crê. E é isso que Paulo estava ensinando. Ele disse, para tudo, para, ninguém toma ceia. Antes de tomar ceia, eu preciso ensinar algo para vocês. Vocês estão criando uma confusão dentro da igreja. Vocês estão indo não só bebendo, mas como também vocês estão comendo, deixando de comer em casa para beber na igreja, para comer na igreja. Como se não tivesse comida na vossa casa. O vinho é barato, R$1,99 você consegue comprar em qualquer mercado. E além disso, vocês estão trazendo confusão dentro da igreja. Quem traz confusão dentro da igreja nunca entendeu o querer de Deus na sua vida. Mas pronto, eu vou parar por aqui. Eu já estou me alongando. Mas é isso que eu queria dizer para você. Você precisa entender isso. O que eu quero que você entenda é que não adianta você vir na ceia, tomar o vinho, comer o pão, se há em você esse mesmo espírito que havia com os irmãos de Coríntios. Meu irmão, você está condenando a tua alma para a morte. Você pode enganar a mim, a Mamá Sônia, o Papaquinho, mas tem duas pessoas que você não consegue enganar. Primeiro, você mesmo. Segundo, a Deus. Eu não sei, mas você sabe que você não está bem e não deveria estar aqui tomando essa ceia. Hoje pode não acontecer nada contigo. Amanhã provavelmente também não. Daqui a um mês provavelmente não. Mas vai chegar um dia que a graça de Deus já não será mais graça na sua vida. Mas será justiça. A justiça de Deus cairá sobre a sua vida. Então toma cuidado no que você faz. Igreja não é um bar
para você vir aqui, brincar, rindo, pulando, falando baboseira e bebendo, comendo, como se você estivesse no bar com os amigos. Igreja é um lugar de adoradores. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Bem, diga ao Deus, eu prefiro estar bem contigo do que fingir que eu estou bem entre os meus irmãos, com os meus irmãos. Então eu não vou tomar a ceia. Deixa a ceia aí. Toma um próximo domingo, alguma coisa assim. Ou próximo mês, procura a mamãe Sônia, conversa com ela e ela vai te orientar o que fazer. Amém. Mas não faça, não condena a sua alma. Só para parecer que está tudo bem com você diante dos irmãos. Não faça isso. Amém? Amém. Aleluia. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Pai Santo, Pai querido, estamos aqui, Rei da Glória, para reconhecer, ó Deus, que o Senhor é o único libertador das nossas vidas. Pai Santo, estamos aqui, Pai, com uma ordenança sua, Rei da Glória, para lembrar aquele dia, Senhor, aquela morte lá na cruz, Rei da Glória. Foi o teu sangue derramado por nós, Senhor. Obrigada, Rei da Glória. Obrigada, Senhor Todo-Poderoso, porque deste o seu único Filho e derramou aquele sangue precioso. E hoje estamos aqui salvos. Obrigada, Senhor. Santo de Israel, aqui está o pão que simboliza o teu corpo, Pai. Pai, nesta tarde, Papai, venha ter um compromisso real conosco, meu Pai. Pai, querido Pai amado, muito obrigado por esse privilégio que o Senhor concedeu nas nossas vidas, estarmos aqui na tua casa de oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Distribuir o pão e o vinho. Você vai pegar o pão e toma ainda o vinho, muito menos com o pão. Amém? Quando eu sei que já pode, aí você pode já comer. Amém? Mas agora não. Amém? Grupo de louvor, por gentileza.